Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Thiago, do Núcleo de Telesaúde Bahia. Vou estar aqui com vocês acompanhando a palestra de hoje com o título Vigilância de Condutas em caso de exposição ao vírus da raiva. O palestrante convidado de hoje é o Dr. Fábio Santos Amorim, infectologista, membro diretor da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis e coordenador do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital Couto Maia. Vou passar a palavra para o palestrante e desejo a todos uma ótima palestra. Falar um pouquinho sobre o vírus da raiva, falar um pouquinho da fisiopatologia da doença, da raiva, falar um pouquinho do vírus e o que é mais importante que a gente vai discutir agora, as orientações referentes às profilaxias pós-exposição. A raiva é uma encefalite que pode acometer todos os animais de sangue quente, mamíferos principalmente, de ampla distribuição, considerada uma zoonose por se tratar de uma doença transmitida de animais aos seres humanos. Apesar de alguns relatos de cura, é uma doença fatal, atinge e compromete o sistema nervoso central e é transmitida a partir de mordidas, transmissão aéreas através de perdigotos de um animal ou de um mamífero infectado ou através de transplante em pacientes que recebem órgãos de paciente previamente infectado pelo vírus da raiva. O ciclo urbano se caracteriza principalmente pelo comprometimento de cães e gatos, pois são animais peridomicílio ou animais de via pública que conseguem ter contato de forma fácil à população em geral, e uma vez expostas, a população tem indicação e orientação de iniciar as profilaxias. Temos, eventualmente, agressões por morcegos hematófagos ou morcegos frugívoros, que também pode estar acometido e infectado pelo vírus da raiva, que também é uma forma de transmissão no ciclo urbano. O ser humano, por se tratar de uma zoonose, ela tem um ciclo aéreo, quando a infecção é desencadeada através de agressão por morcego. Nós temos o ciclo rural, por animais de rebanho, animais de criação, cavalo, gado, principalmente. Ciclo silvestre, aqui na nossa região, mais atribuída a mamíferos primatas e raposas. E o ciclo urbano, como já foi citado, relacionado às agressões por cães e gatos em peridomicílio ou via pública. A patologia se caracteriza que, após a inoculação, o vírus se multiplica na região de onde ocorreu a agressão, no local da mordida. Ele se replica no músculo estriado, tecido conjuntivo, que corresponde ao sítio de inoculação do vírus, penetra nos nervos periféricos até de junção neuromuscular, ele progride em direção ao sistema nervoso central, em direção ao cérebro. O vírus da raiva é considerado como um vírus imunossequestrado, ele não apresenta nenhuma manifestação até o surgimento da encefalite, com o comprometimento propriamente dito do sistema nervoso central. Terminalmente, o vírus se dissemina de forma centrífuga para órgãos do corpo e o vírus causa pouca destruição neuronal. Ele progride de forma silenciosa e, a partir do momento que a pessoa apresenta sintomas de doença, já está em um quadro de instalação de encefalite, onde a cura e o tratamento já se torna de difícil controle. Como dito anteriormente, a raiva é uma zoonose viral que ataca o sistema nervoso central e leva à morte em praticamente 100% de casos de pessoas acometidas com a doença. Ela pode ser transmitida por qualquer mamífero que tenha o vírus em sua saliva, e seja ele selvagem ou doméstico. E a principal forma de prevenção contra a raiva é vacinando os animais de estimação, cachorros e gatos, e a realização do bloqueio por profilaxia de vacinação de pessoas expostas a esses animais. Existem campanhas públicas e gratuitas para acesso à vacina, mas também pode ser disponível para compra, principalmente no meio veterinário.
A inoculação se dá através da saliva infectada no tecido subcutâneo ou músculo através da mordida do animal, mas a gente pode destacar lambedura, contato com mucosa, que também é uma forma de transmissão efetiva. Através de arranhadura também pode ser adquirida o vírus, ou a ingestão e manipulação de carne ou víscera dos animais contaminados. Parece anedótico, mas a gente tem casos de pessoas que consomem alimentos de procedência duvidosa, consomem águas onde depois se descobre que tinha presença de morcegos, e nessas situações a gente também acaba indicando e orientando as profilaxias cabíveis. A prevenção é feita na pré-exposição, aquelas pessoas que são cuidadoras de animais ou que têm um risco aumentado de aquisição do vírus, é feita com a vacina antirrábica, que configura a imunização ativa, é realizada antes da pessoa ser exposta ao vírus de contaminação, mas aquelas pessoas que têm um risco aumentado de contato com o vírus, trabalhadores de laboratório, cuidadores de animais, tratadores de animais, têm indicação de fazer a vacina pré-exposição. A aplicação é feita em injeção intramuscular em deltoide, preferencialmente, no braço. São realizadas 3 doses no 0, 7, 21 ou 28 dias na pré-exposição. A proteção vacinal apresenta-se de 7 a 10 dias após a primeira dose de vacina e pode durar por vários anos, e no caso das pessoas que têm necessidade de pré-exposição, deve ser feita a quantificação do vírus vacinal, de anticorpos do vírus vacinal, para se saber se há necessidade de realizar um booster ou uma dose de reforço a partir do momento que tem a queda da titulação. Pessoas com exposições permanentes ao vírus devem realizar esse exame com periodicidade, verificando os níveis de anticorpos no sangue a cada 6 meses ou 2 anos, em caso de baixo risco de exposição, e deve receber essas doses toda vez que for identificada a queda da titulação do anticorpo vacinal. No caso pós-exposição, no caso de humanos que não estão protegidos previamente pela vacina da raiva, é indicada a profilaxia, que dependerá de alguns fatores. O tipo de animal-fonte, cachorro, gato são as agressões mais comuns que a gente tem no meio urbano. Eventualmente e recentemente nós passamos por surto por ataques de morcego. Outros animais silvestres peridomicílio, tem pessoas que criam animais próximo de sua casa, com isso atrai outros animais silvestres e com isso aumenta o risco de aquisição do vírus da raiva. A gravidade do acidente também está relacionada ao tipo de profilaxia que vai ser instituída, e a possibilidade de observação do animal deve ser levada em consideração para definir ou não a realização da profilaxia. E uma outra questão que a gente deve levar em consideração é a condição do animal. Ferimentos superficiais são aqueles ferimentos considerados pouco extensos, geralmente único, que acontecem em troncos e membros, exceto mãos e polpas digitais, que independente da magnitude do ferimento, ele é considerado como um ferimento grave. Pode acontecer em decorrência de mordedura, lambedura, arranhadura, causada por unhas e dentes do animal, que promoveu a agressão. Lambedura de pele com lesões superficiais, é considerada agressão leve. E acidentes considerados como graves são ferimentos em extremidades, cabeça, pescoço, mãos, polpas digitais e planta dos pés. As regiões que a gente considera com maior risco de aquisição são aquelas regiões mais inervadas, onde apresenta mais exposição de axônios, de extremidade de neurônio, que é a região que a gente considera com maior gravidade para a aquisição do vírus. E ferimentos profundos ou múltiplos, ou de grande extensão em qualquer lugar do corpo, também é considerado como lesão ou agressão grave. Ferimentos profundos causados por unha de animal também é considerado como agressão grave. Outros acidentes considerados graves são os acidentes relacionados a extremidades, ponta de dedos, cabeça, pescoço, mão, polpas digitais ou planta dos pés. Ferimentos profundos, como eu já tinha falado, reforçando, são os múltiplos ou extensos em qualquer local do corpo. E ferimentos profundos causados por unha de animais. Nas agressões por animais silvestres, todo e qualquer ferimento é considerado como uma lesão grave por ter impossibilidade de observação desse animal. Deve ser indicado sempre profilaxia completa com vacina em 4 doses e soro deve ser indicado independente do tipo de lesão, independente do local de exposição ou se há relato de exposição prévia.
sempre considerar como agressão grave e deve ser utilizado em toda a sua plenitude a profilaxia do tratamento da raiva. A condição do animal que a gente vai levar em consideração é a suspeita clínica de raiva no momento da agressão. Diferente do que se pensa, o animal acometido de raiva, pelo menos os animais de criação doméstica, gatos e cachorros, uma vez que ele tem raiva, eles são animais reclusos, são animais que geralmente procuram proteção da luz, ele sofre com fotofobia, ele não aceita alimentos, principalmente água, por conta da hidrofobia provocada pela doença, e animais que apresentam geralmente agressão espontânea, sem estimulação. Não há suspeita clínica de raiva no momento da agressão, quando não há suspeita, a impossibilidade de observação do animal. O que a gente considera como incapacidade de observação é aquele animal que fugiu, que morreu, pelas mais diversas formas, animais silvestres que a gente não tem como observar. Comumente, no nosso serviço, a gente recebe pacientes que fazem resgate de animais em via pública, e o animal geralmente ferido, ele acuado, ele se torna agressivo, e se o acidente culmina na morte do animal, é considerado como ferimento grave, pois se trata de um animal que não há possibilidade de observação. Nessas situações, a gente sempre vai iniciar a profilaxia completa com soro e vacina. A primeira providência a ser tomada em qualquer tipo de agressão é sempre lavar muito bem a área afetada com água e sabão, água corrente, evitar o abafamento ou fechamento da lesão, exceto se a ruptura de vasos que garanta ou que gere grande sangramento. Nesse caso, é indicado a compressão do ferimento. As agressões motivadas por morcego ou animais silvestres sempre estará indicada a vacina e soro, uma vez que é impossível observar esse animal, e observar sempre a presença de infecções secundárias, onde se faz necessária a utilização de antibióticos específicos para tratamento dessas infecções. Os animais sem suspeita de raiva, passível de observação, a gente apenas observa o animal por 10 dias. Se o animal morrer ou desaparecer de qualquer forma possível, é igual a animal não observável, onde você vai indicar a administração de 4 doses de vacina. Animais com suspeita de raiva, iniciar a profilaxia com 2 doses de vacina e observá-lo por 10 dias. Caso o animal desapareça, morra dentro desse intervalo de 10 dias, é orientado complementar o esquema vacinal, onde vai ser completadas as 4 doses de vacina e oferecida a utilização do soro para o paciente. Se o animal morrer, desaparecer ou ficar com suspeita de raiva nesse período, sempre completar as 4 doses de vacina, sendo que a terceira dose deve ficar entre o 7º e o 10º dia após a exposição do acidente, e a 4ª dose sempre vai ficar entre o 14º dia após a exposição. Atentar que o soro só vai ser oferecido no paciente até a terceira dose, passado esse prazo não tem mais indicação de fazer soro, uma vez que nesse período o paciente já produziu, espera-se que ele já tenha produzido anticorpos suficientes para proteger da doença. O animal com suspeita de raiva sempre iniciar soro, esquema com 4 doses, vacinar e observar. Se o animal morrer, desaparecer ou ficar com suspeita efetiva de raiva nesse período, completar as 4 doses de vacina, sendo a terceira dose sempre entre o 7º e o 10º dia, e a 4ª dose deve ficar sempre até o 14º dia após a exposição. Em caso de acidente com cães e gatos sem risco de ser infectado pela raiva, a vacina pode ser dispensada, atentando que isso se dá naqueles acidentes de baixa magnitude, onde não comprometa extremidades, ponta de dedos, palma de pés, planta de pés e palma de mãos, onde esse acidente não ocorra em cabeça ou segmento cefálico de modo geral. Cães e gatos que vivem exclusivamente dentro do domicílio e que não tenha contato com outros animais, pode ser retardado ou não utilizado vacina. Cães e gatos que não tenham contato com outros animais ou animais desconhecidos. Cães e gatos que somente saem à rua acompanhados dos seus donos. Cães e gatos que não circulam em áreas com presença de morcegos. E em caso de dúvida, sempre que houver dúvida, iniciar a profilaxia com 2 doses e sempre orientar a observação do animal por 10 dias. A vacina é uma vacina inativada, deve ser feita em 4 doses na sua profilaxia completa.
Aí, os dias de aplicação vão ser o dia 0, dia 3, dia 7 e dia 14 após a exposição. A via de administração intramuscular profunda, utilizando-se sempre dose completa no músculo deltoide ou vasto lateral de coxa, e nunca, ou pelo menos evitar, a aplicação da vacina em glúteo. O soro antirrábico ou imunoglobulina antirrábica é feito de imunoglobulinas específicas contra o vírus da raiva e confere imunidade passiva e transitória. Ele é obtido através de infiltração de plasma de sangue de doadores selecionados, pessoas que foram submetidas recentemente à imunização ativa contra a raiva e que alcançaram altos corpos de anticorpos, alta taxa de anticorpos. Essas pessoas são as pessoas de eleição para elaboração e aquisição de imunoglobulina. E a duração dos anticorpos, a proteção efetiva desencadeada pela imunoglobulina, dada pelo soro, é de aproximadamente 21 dias. A aplicação do soro deve ser feita antes da aplicação das vacinas, preferencialmente. Caso a vacina da raiva seja administrada sem o soro, o mesmo deve ser aplicado até no máximo 7 dias, onde coincide com a terceira dose da vacina. Nunca deve ser aplicado após a terceira dose da vacina, caso o paciente perca a data correta de realização do soro. E, se possível, sempre orientar que o soro deva ser feito em sua metade da ser oferecido próximo ao local de ferimento do paciente, atentando que nos ferimentos que ocorram em extremidades, dedos e face fica um pouco complicado por conta do volume de soro a ser oferecido. Isso pode provocar muita dor ao paciente e às vezes impossibilita a utilização de soro dessa modalidade, mas ele deve ser oferecido de forma distribuída em vários grupos musculares de preferência. A dose restante a esses 50% deve ser, quando possível, aplicada no local da ferida, deve ser aplicada em vários grupos musculares, na região glútea, não nos braços, porque você lembra que o braço foi eleito como local de aplicação da vacina, e você sempre deve oferecer o soro no o local mais distante de oferta da vacina, senão um vai inativar o outro, lembrando você que o soro promove imunização passiva e ele pode simplesmente inativar a ação da vacina. Quando as lesões forem muito extensas ou múltiplas, a dose deve ser diluída em soro fisiológico em quantidade suficiente para que todas as lesões sejam infiltradas. Vocês lembram que eu falei no início que a replicação do vírus se dá próximo ao local de inoculação, no local onde foi efetivada a mordedura, e por esse motivo a gente deve oferecer a maior quantidade possível do soro sempre próximo ao local do ferimento. O soro não deve ser aplicado na mesma seringa ou na mesma região em que foi aplicada a vacina. Lembre-se que o soro inativa a ação da vacina. E a vacina de vírus vivo, que porventura precisa ser realizada, deverão ser feita pelo menos 3 meses a aplicação de imunoglobulina. Ou seja, o paciente que faz uso da imunoglobulina não pode fazer uso de outras vacinas de vírus vivo, por risco e possibilidade de surgimento de síndrome de Aden. Utilizamos o Manual de Referência do CRI, Profilaxia para a Raiva Humana do Ministério da Saúde, e a Norma Informativa 26 de 2017. Bom, pessoal, vamos abrir um espaço agora para discussões. Peço que aqueles que ainda não puderam colocar suas dúvidas aqui, tragam no bate-papo. Enquanto isso, as questões foram realizadas. Nildiane, da Vigilância Epidemiológica de Aiquara, ela traz que, no ano passado, os vacinadores, tomaram doses pré-exposição, e até o presente momento, o LACEN não enviou os laudos. Aí ela pede como proceder nesses casos. Essa demanda, Lidiane? Nildiane. Olá, Nildiane. Essa demanda, isso é uma constante, isso não é um privilégio de vocês, isso a gente sofre a todo tempo aqui na cidade,
que nossos cuidadores veterinários, pessoal da atenção básica que precisa fazer uso de profilaxia, sofre da mesma situação. A gente leva em torno de 2 a 6 meses para obter resultado de uma titulação, isso quando a gente recebe. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo uma dose a mais de vacina para esse paciente, justamente pelo fato de não termos a disponibilidade da titulação do anticorpo vacinal. Infelizmente, é uma constante aqui no nosso LACEN. Outra pergunta é de Daiane, do município de Guajeiro. Alguns pacientes não procuram unidade de saúde imediata. Até quanto tempo pode iniciar o esquema vacinal? No caso de exposição grave. No caso de exposições graves, você pode... A próxima pergunta é de Daiane, do município de Guajeru. Alguns pacientes não procuram unidade de saúde de imediato. Até quanto tempo após exposição pode iniciar o esquema vacinal em caso de exposição grave? Seguindo as orientações do Ministério, é orientado que você faça a imunização até o 7º ou 10º dia de exposição ao vírus, ou ao risco de aquisição do vírus. Uma vez passada essa data, o que a gente colocou, o vírus da raiva é um vírus imunossequestrado. Ele alcança regiões abaixo da bainha de mielina do axônio, e infelizmente a gente já não consegue uma ação efetiva da vacina ou do soro na proteção desse paciente. Então, o que a gente procura e o que a gente orienta é que o paciente seja vacinado em, no máximo, 10 dias. Temos a pergunta de Vitória. Quais as contraindicações da vacina antirrábica humana? Há algumas contraindicações, infelizmente, a utilização do soro. Tipo, pacientes que tenham algum grau de imunossupressão não devem fazer uso de soro heterólogo. Preferencialmente, esses pacientes devem fazer uso da imunoglobulina. A vacina não tem contraindicação formal porque o risco de aquisição de doença é muito mais deletério do que qualquer complicação que a vacina venha acarretar. Tem algumas pessoas ainda digitando, guardar um pouco. Aproveite para mandar suas dúvidas aqui pelo chat, pessoal. A Emiliana, de Brejões, ela comenta que recebeu a notificação da unidade, onde o paciente relata que foi agredido pelo cavalo na região do flanco esquerdo. No local não apresenta sinais de mordedura e foi iniciado o esquema 02 e se é necessário fazer uso do soro. Se não há lesão, solução de continuidade, não houve ferimento, não há indicação de fazer nem soro nem vacina. E uma vez que sofreu agressão por um animal não passível de observação, que a gente considera animal passível de observação, apenas cão e gato, se for para iniciar esquema, se fosse para fazer esquema, deveria ser esquema completo, com 4 doses de vacina mais soro. Mas isso se você documentar a presença de lesão. A Daiane, nos casos em que o paciente tomou a primeira dose e não retornou na data certa para a segunda, nesse caso não faz a segunda ou faz mesmo intervalo de tempo? Daiane, você poderia complementar a sua pergunta, colocando o intervalo de tempo? Ela quer saber qual é o intervalo que ainda pode ser. O que a gente preconiza em relação à imunização é o seguinte: uma vez iniciado uma profilaxia, você deve completar. Se o paciente esperou tanto tempo, sinal de que não foi uma lesão grave.
Mas o mínimo recomendado para garantir profilaxia por pelo menos 90 dias de um paciente é que você faça 2 doses de vacina, independente do tempo de intervalo entre uma dose e outra. Onde você garante a proteção mínima para esse paciente, mas você só considera um paciente imunizado para raiva se você faz, no mínimo, 2 doses de vacina. A Poliana, de Catolândia. No caso de uma pessoa já ter feito uso do soro e novamente ter sofrido o acidente caracterizado como grave. Não, o soro antirrábico é utilizado uma vez na vida. Uma vez realizado o soro, você só faz esquemas subsequentes com a utilização de dose máxima de vacina em caso de exposição grave. Você não repete soro. Temos algumas pessoas digitando. Vou aguardar mais um pouco. Aproveito para informar que a gravação dessa web palestra ela ficará disponível no nosso site telesaude.ba.gov.br e também no canal do YouTube. É só digitar Telesaude BA no YouTube, será direcionado para o nosso canal. Então essa gravação poderá ser reassistida, poderá fazer o download e utilizar também para reunião de equipe, educação em saúde com os profissionais. Estamos aguardando algumas pessoas digitarem, mandarem suas dúvidas. A Vigilância de Piauí pergunta, nesses casos de acidentes graves, que necessitam de soro e já teve uso prévio, só fará administração de 4 doses de vacina? Não repete soro. A questão de reutilização do soro é que você tem um risco aumentado de anafilaxia, ou síndrome de Aden por exposição e hiperestimulação do sistema imune. Vitória pergunta aqui, existe nota técnica do Ministério recomendando o uso do soro em até 7 dias após a primeira dose da vacina, ou seja, antes da terceira dose? No caso do paciente atrasar o esquema, o que devemos considerar? 7 dias após a primeira dose ou antes da terceira dose? A gente tenta estender o máximo que puder para garantir a proteção completa do paciente. A Vigilância de Piauí, ela complementa aqui, solicitando como é a caracterização da síndrome que foi A síndrome de Aden é uma hiperestimulação do sistema imune, onde pode desencadear de um processo alérgico exacerbado a uma completa desestruturação desse sistema imune com destruição da bainha lipídica dos neurônios e promover uma doença desmielinizante grave, que pode tornar o paciente incapaz neurologicamente pro resto da vida. A Virgínia, ela só complementa aqui, talvez ela não tenha entendido a fala. Ela pergunta, não sei se foi realmente o que falou, que após mordedura devemos iniciar o esquema e no máximo... Porque a partir dessa época, se você adquirir o vírus, você já não consegue mais inativá-lo, porque ele já está sequestrado abaixo da bainha de mielina. Então, ele já vai progredir de uma forma que, vacinando ou não vacinando o paciente, você já não consegue uma efetividade total por utilização do insumo. Lembrando-se que a raiva é considerada uma doença grave e fatal, e você deve preconizar que seu paciente ou cliente seja
feita a profilaxia o mais rápido possível. Ok, não temos mais perguntas. Estamos chegando ao final da nossa web palestra de hoje. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, também a participação e a colaboração do palestrante, do Fábio, pela web palestra de hoje. Presente aqui com a gente também o Edson, da área técnica, aqui da CESAB. E aguardo todos vocês para a web palestra de amanhã. Será abordada a atenção básica como ordenadora dos sistemas universais de saúde com a palestrante Ana Luísa. Então, aguardamos todos vocês e até a próxima.